Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco e o tema de hoje é vulnerabilidade social na infância. A situação de famílias em vulnerabilidade social é uma realidade no contexto brasileiro e é na infância que a vulnerabilidade se institui de forma mais perversa, pois nesse importante momento do desenvolvimento da criança pode gerar prejuízos e comprometer o futuro dessas crianças. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui hoje, de forma remota, a psicóloga e mestranda Denise Flores Araújo, a administradora da ONG Projeto Nações em Ação, Rose Flores da Cruz, e a psicóloga e coordenadora do Conselho Tutelar de Santa Maria, Eliana Pessoa de Souza. Bem-vindas. Então, para nós começarmos, eu gostaria de iniciar com a Eliana. Eliana, como que nós podemos definir vulnerabilidade social? Vulnerabilidade social, ela está relacionada às questões sociais, às questões econômicas, às questões financeiras, tudo que envolve questões de fragilidade. Então, quando eu penso em vulnerabilidade, eu penso em fragilidade. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio justamente para que as crianças e os adolescentes pudessem ser amparados nessa fragilidade. Dentro dessa fragilidade, eles tivessem esse apoio, esse amparo. As pessoas provenientes de classes sociais menos desfavorecidas. Aqui no nosso conselho, eu sou coordenadora aqui do Conselho Oeste, nós recebemos muitas famílias numa condição social bem desfavorecida. Claro que vulnerabilidade não se aplica apenas às famílias pobres, né? Famílias também de condições financeiras melhores, né? Também tem questão de vulnerabilidade. Mas aqui a gente tem um público muito referente a esse contexto, de pessoas em situação de extrema pobreza, que gera automaticamente risco para essa população. Então, crianças mais vulneráveis, adolescentes vulneráveis, são crianças onde fatores de risco são prioritários. Né? A gente vê muita exposição ao abuso, à violência, ao trabalho, à exploração infantil. Então, infelizmente, essa é uma realidade que nós vivenciamos no nosso cotidiano. Denise, e como essa vulnerabilidade pode interferir no desenvolvimento dessa criança? A vulnerabilidade, ela pode interferir, sim, em todas as etapas do desenvolvimento infantil. A infância, a gente sabe que ela é um ponto crucial para o desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial do ser humano, né? E se essa criança, ela não tem as necessidades básicas supridas, satisfeitas, ela vai ter prejuízos sérios na vida adulta, né? Uma criança, por si só, ela já está numa condição de vulnerabilidade, numa condição de fragilidade, porque ela vai precisar sempre de um adulto, de um cuidador, para que ela possa ter um desenvolvimento saudável, né? E se essa criança, ela se encontra numa condição vulnerável, né? Ela pode, sim, apresentar prejuízos antes mesmo até do seu nascimento. Quando a mãe, ela não possui uma alimentação adequada durante a gestação, essa criança, ela já vai sofrendo com esse prejuízo, né? Sabe-se que a desnutrição durante a gestação e durante o primeiro ano de vida dessa criança, eles vão afetar diretamente o desempenho escolar da criança, né? Porque vai afetar o desenvolvimento cognitivo e também vai implicar nos processos de aprendizagem dessa criança, né? E as pesquisas, elas vão demonstrar isso, que as habilidades cognitivas, elas vão sofrer prejuízos bem significativos, né? Diante dessas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, né? Principalmente na infância, onde a criança se encontra mais fragilizada ainda, né? A gente sabe que o desempenho escolar, por exemplo, de uma criança
que possui uma alimentação saudável, uma alimentação nutritiva, vai ser muito maior do que o desempenho de uma criança que não possui. Às vezes ela vai para a escola com fome, sem conseguir dormir à noite, a gente sabe, né? No nosso inverno aqui, a gente sabe que muitas crianças não possuem uma casa, um ambiente onde a criança possa ter um bom sono, possa ter um cobertor à noite para dormir, para se aquecer do frio. E muitas vezes ela vai ir para a escola no outro dia, né? Com fome, com sono, e ela não vai ter o mesmo aprendizado daquela criança que tem todas essas primeiras necessidades supridas, né? A primeira necessidade dessa criança que está em vulnerabilidade social vai ser a alimentação, vai ser uma noite boa de sono, e dentre outros fatores também, né? E isso vai prejudicar esse desempenho cognitivo dessa criança também. Temos também, professora Nadiesca, algumas outras questões que também a falta de estímulo a essa criança no ambiente em que ela vive. Muitas crianças, elas têm que deixar o brincar, né? Que é um processo, uma etapa do desenvolvimento infantil muito importante. Elas vão ter que deixar esse brincar para desenvolver o trabalho infantil. Muitas são obrigadas a realizarem o trabalho infantil, e a gente sabe que isso também vai ter implicações na vida adulta dessa criança, né? Por pular etapas desse desenvolvimento infantil. Questões emocionais também, né, decorrentes de todos esses outros aspectos, né, também vão implicar na saúde dessa criança, né? O sentimento de desvalia, de desvalor, né, que muitos acabam passando, né, pela questão do preconceito, a questão, né, de não possuir o que o outro possui, principalmente as crianças em período da escola. Então, isso, assim, vai gerar um sentimento de desvalia, e isso vai ter uma representatividade na vida adulta dessa criança, né? Vai gerar um significado na vida adulta. Com a pandemia, nós vimos, né, que houve um aumento nos índices, né, de violência contra a criança. O que você tem a nos dizer sobre isso, a experiência que vocês têm na ONG em relação a esse assunto? Tivemos, assim, a certeza de que precisamos continuar, de que precisamos ficar firme, né, diante das famílias e das crianças. Nós conseguimos aqui atender as crianças da forma remota, entregando alimentos, cesta básica, esse cuidado, atendendo as crianças na rua, que é uma prática que a gente tem, assim, de encontrar elas e falar com os pais, de que eles estejam conosco e não estejam na rua, né? A gente aumentou muito isso em nossa cidade. É triste nós nos depararmos com isso, né? A criança longe da escola é ali onde ela, muitas das vezes, ela tem um acolhimento na escola, né? Assim como na ONG, a gente pode acolher, dar esse suporte. Nós tivemos casos aqui de violência, onde a criança ela veio buscar o alimento e a gente teve que encaminhar para a psicóloga, e ali estava havendo um abuso do padrasto, né? Então, aumentou muito. Isso é o que vamos receber agora, retornando. Vai haver uma demanda muito grande de cuidado, né? Não só para o estímulo, como a psicóloga falou, de estimular o estudo, que infelizmente a criança ela não encontra muitas das vezes em casa. E a gente aqui, com a psicóloga, com a pedagoga, com as atividades, a gente tenta estimular, né? Assim como o cuidado com a alimentação, a fome, a dificuldade. O verão também, para nós, é bem difícil, né? Porque as crianças não dormindo, elas chegam aqui com sono, às vezes até comendo menos do que o normal que elas comem, né? Porque não dormiram bem, passam frio, falta do leite, falta daquela comida. Foi bem grande. Infelizmente, nós vamos enfrentar aí algo bem
bem difícil, né? Que é o cuidado, retomar esse cuidado, né? Aumentou muito. E os números, né, que temos visto, que temos procurado entender, eles nos dizem coisas ruins, né? Que há uma grande necessidade de mais cuidados ainda. Eliana, no teu contexto, né, do conselho, como vocês observaram esse aumento em relação à pandemia? Houve uma diferença significativa? Bem significativa, principalmente a violência intrafamiliar. Nós recebemos recorrentemente denúncias de maus tratos do tipo violência, né? Os pais agredindo os filhos, e a gente convida para vir aqui ao conselho. Geralmente eles dizem que já estão cansados do tempo daquela criança estar em casa, de não ter um espaço adequado para elas brincarem, para elas fazerem mesmo as atividades remotas. Muitas vezes os pais não têm a internet necessária para fazer as atividades. Então, isso tem gerado um estresse, e o próprio confinamento, né? Nós temos recebido um aumento de denúncias por abuso significativa também. E isso tem mobilizado a rede. Nós temos feito reuniões recorrentes para trabalharmos essas questões. Inclusive, há pouco nós tivemos a 14ª Conferência de Assistência Social, onde esse assunto foi amplamente colocado, e já se pensando numa abordagem pós-pandemia para atuar com essas crianças vulneráveis, fragilizadas, vítimas aí, então, sequelas, podemos dizer, também da pandemia. Então, nesse contexto, eu gostaria que vocês comentassem também, assim, quais são as estratégias que podem ser utilizadas justamente para o enfrentamento dessa vulnerabilidade, e ainda mais com esse agravante, né, causado pela pandemia. E também nesse contexto, como fica, né, essa criança, o propósito de vida dela, se isso vai interferir nesse propósito de vida. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Então, como ONG aqui, posso falar que nós temos pensado, né, do papel do psicólogo em parcerias com instituições, com voluntários, desse atendimento, que além da comida, além do leite, do pãozinho quentinho, é a parceria com psicólogos, para que eles nos deem esse suporte, porque é necessário. A depressão, a gente detectou isso em nossas crianças, em algumas visitas no meio da pandemia. Então, parcerias com psicólogos para esse atendimento, não só com a criança, mas com os familiares, né? É outra questão que a gente observa, assim, só complementando isso que a Rose traz, que é a questão do trabalho em rede, né? Nesse período de pandemia, a gente viu a importância que as instituições de acolhimento têm na vida da criança vulnerabilizada, a importância do papel da escola também, do ambiente da escola, né? Porque a criança, ela teve que ficar dentro de casa, com todas as deficiências que aquela casa possuía, economicamente falando, né? Mas também, às vezes, sujeitas ao agressor, porque a gente sabe, né, os índices da violência, eles apontam que os principais agressores, eles estão dentro da própria casa, né, Eliana? Então, assim, esse trabalho integrado com a escola, com o próprio conselho, né, com as instituições que acolhem essas crianças, esse trabalho ele precisa ser fortalecido e cada vez mais ampliado, né, para que essa criança possa ter essa segurança de ter um lugar seguro para ela estar, e um lugar onde ela possa também falar daquilo que ela sofre dentro de casa, né? O trabalho integrado entre as equipes também multiprofissionais é também de grande importância, né? Porque vai ter aquele profissional que vai fazer a escuta, vai ter aquele profissional que vai poder fazer o encaminhamento dessa criança, vai ter aquele profissional que vai intervir diretamente junto da família, que é o caso do conselho, né, Eliana?
Então, esse trabalho integrado com a rede, ele é muito importante, né? Eliana gostaria de complementar. Sim, o que nós gostaríamos, de fato, é que não houvesse essa situação, né, para nossas crianças e adolescentes. Um trabalho de prevenção. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi, dentro da lei, né, que isso foi preconizado no dia 13 de julho de 90, a Lei Federal 8.069, ela veio justamente trazer e priorizar essas questões de necessidades básicas para que as crianças pudessem ter acesso e tivessem também direitos e garantias. Crianças e adolescentes, direitos e garantias. Então, se esses direitos e garantias, de fato, forem, não é, garantidos, não querendo aqui colocar como garantidos mesmo, que essas crianças tivessem acesso a tudo que a Denise já colocou, à saúde, à educação, a uma boa alimentação, a uma família organizada, enfim, muitas situações de violências não existiriam. E, claro, situações de vulnerabilidade também seriam evitadas, porque fatores de risco não iriam acontecer, mas, infelizmente, não é o que acontece. E a gente sabe que quando uma criança ela é exposta a uma situação dessa, de violência, ou de maus tratos, ou de negligência, o quanto isso é prejudicial, não só na questão psicológica, mas também, como também já foi colocado, a neurociência tem estudado bastante isso, os efeitos que um abuso ele vai trazer até a vida adulta, vai trazer danos irreparáveis, até irreversíveis cerebrais, não é? Vai trazer toda essa questão que envolve físico e psicológico. Então, o ideal, né, que esses direitos fossem garantidos, de forma que as nossas crianças pudessem realmente crescer saudáveis, crescer felizes, crescer com escolas, com educação mínimas, básicas. Mas a realidade não é essa, a gente bem sabe. Então, as estratégias, né, para se enfrentar isso, de fato, é que a rede possa ser organizada. Às vezes a gente até tem, mas não funciona como deveria. Então, se um trabalho de rede bem estruturado, para que essas crianças possam ser encaminhadas, né, tanto para psicólogos, psiquiatras, que às vezes necessita, porque é bem recorrente essa questão, a gente recebe muito, principalmente adolescentes, ideação suicida, depressão, isso é muito comum na adolescência, quando essas crianças sofrem essas violações. Então, é importante essa rede organizada, estruturada. O terceiro setor, né, políticas públicas, também tivéssemos lazer para as nossas crianças, espaços públicos, cultural. Tivemos aí agora há pouco as Olimpíadas, como a gente viu como foi importante, né? A inserção de adolescentes na Olimpíadas, que já vieram, tem histórias de vulnerabilidade e como superaram essas dificuldades. Então, seria muito bom, né, que políticas públicas bem implementadas, profissionais bem qualificados também para identificar essas violações, é importante médicos, professores, agentes comunitários de saúde também fossem preparados para identificar, né, e poder denunciar. E, sobretudo, isso, denunciar, não pode se calar. É importante que a gente identifique e afaste imediatamente essa criança dessa situação. Então, denunciar é muito importante para que os danos não venham a ser maiores, muitas vezes, como acontecem. Com certeza. E, de fato, né, esse assunto ele merece muita discussão ainda, né, nas famílias, nas instituições, na rede, como vocês trouxeram, né, porque é uma questão de proteção da criança, de cuidar da criança, de garantir, de fato, né, que ela tenha um desenvolvimento físico, psicológico, emocional adequado, né. Então, com isso, nós encerramos o nosso programa. Eu gostaria de agradecer a presença das nossas convidadas, mesmo que de forma remota, né? Agradeço bastante
pela participação e o Saúde em Foco volta na semana que vem.